Boa noite! Finalmente! Toda sexta-feira tem que ter emoção agora, né, gente? A gente começa sempre com muita emoção. Todos bem? Luan, Tiago, tem 2 Tiagos. Tiago hoje não basta vir para a aula, tem que se conectar 2 vezes em 2 dispositivos, né, Tiago? É sinal que está super dedicado hoje, hein? Animado, sexta-feira. Sextou? Sextou em casa. Sextou em casa. A gente está fazendo, Tiago, agora que esse negócio de live, a gente está fazendo algumas festas assim lá em casa, na minha casa. Tá animado o negócio. Ah, é? Legal. Momento para ficar mais próximo da família, né? É isso. É verdade. Você está trabalhando ainda? Voltou com força total, né? Agora, parece. Voltou com força total, aí estamos reduzido, né? E como eu falei, a gente estava ficando em extra, mas hoje a gente foi liberado. Bacana, bacana, Agora a vida parece que vai voltar a ter um pouco de normalidade, né? Tomara que sim, né? É verdade. Eu também, hoje eu saí, fui fazer, depois de alguns longos meses trabalhando de casa, hoje eu já tive uma reunião presencial, todo mundo de máscara e tudo mais, e eu fui numa empresa, até falei com as pessoas que eu me reuni, de vocês, e vou falar dessa empresa para vocês, que tem um pouco a ver com o assunto que a gente vai estudar hoje. Mas antes da gente entrar no assunto, eu queria saber se vocês viram algum dos vídeos, dos filmes que eu passei. Eu assisti o primeiro, professora. O Terms and Conditions Isso. Must Apply, né? Esse mesmo. Eu assisti o da Netflix. Privacidade. Hackeada. Esse. E aí, o que vocês acharam? Era algo que eu já sabia, já, de certa forma, professor. Eu já tinha lido sobre isso. Então, eu achei bem legal. Só que assim... Conta um pouco pro Thiago do filme. Basicamente sobre os termos que a gente assina várias vezes, tipo, criar conta em Facebook, Instagram e Twitter, sempre tem vários termos lá que a gente acaba não lendo. Eu, pelo menos, eu nunca li, pra ser sincero também. Tipo... Eu também. Ninguém leu. Então... E tem vários termos lá que, tipo, tem coisa de pegar dados nossos, tipo, tem a questão de poder alterar a qualquer momento aquele contrato. E tem um fato engraçado de uma empresa de jogos na Inglaterra, que ela fala sobre, tipo, adquirir sua alma quando assinar um contrato lá. E ninguém percebeu, só que era uma brincadeira. E foram mais de 7 mil pessoas que aceitaram vender sua alma, né, ali brincando na brincadeira. E foi bem engraçado, que tipo, tem várias coisas que a gente não presta atenção no detalhe. É verdade. E o uso delas também, né? O que eu mais fiquei chocada com esse vídeo, com esse filme, e com todos os outros que depois eu assisti, de segurança de informação e tudo mais, o quanto é fácil alguém se apoderar dos nossos dados, né? Assim, da nossa vida, assim. Aí depois a gente fica se perguntando: mas clonaram meu cartão de crédito, mas o pessoal me liga sem parar, e a gente não sabe por quê. Mas a gente, primeiro que o ser humano ele é extremamente previsível, né, nos padrões de comportamento dele, então a gente segue uma coerência daquilo que a gente consome, daquilo que a gente publica de conteúdo, né? E esses bancos de dados eles estão ali basicamente para ir extraindo todas essas informações e a gente entrega de bandeja para eles, né? A gente inclusive concorda quando assina no afã de querer realmente acessar aquela rede social, aquela plataforma, a gente concorda em se disponibilizar dessa forma para essa avalanche de informação que a gente recebe, né? E você, Tiago, o que você achou do outro filme? Eu já tinha visto também algo parecido, professora. Eu assisti aquele filme do Ed Snowden. Aí eu assisti esse de hoje, Privacidade Hackeada, então bem parecido assim, e o que a gente vê na realidade hoje no mundo virtual é isso aí. Você sabe que com esses filmes eu aprendi a colocar o adesivozinho na câmera aqui, sabia? Eu lembro aquela parte do filme do Snowden, né, professora?
Que aquilo ali, eu fiquei meio chocada. Logo no início, eu achei que era um pouco de paranoia, né? Aí, Aham. conversando com algumas pessoas de TI, eles falaram, não, isso é perfeitamente possível acontecer, assim, né? E aí eu falei, não, entre outras coisas, assim. A gente costuma não se preocupar muito com essa questão de privacidade, porque a gente acredita, é do ser humano isso, a gente se acha muito desinteressante, né? A gente tem problemas de autoestima, na grande maioria das pessoas, a gente tem um problema de autoestima. Nossa autoestima ela não é adequada. Então, a gente acaba achando que a gente não tem nada de interessante para as pessoas buscarem, né? A gente, não sou rico, não tenho nenhuma informação ultra mega confidencial e tudo mais, então isso faz parte também do nosso comportamento. Normalmente as pessoas, quanto mais dinheiro ou quanto mais envolvidas em assuntos muito confidenciais, elas têm uma discrição maior. A grande maioria da população, né, mais cerca de 80% da população, elas não têm esse cuidado com as suas informações. Mas a gente percebe que determinadas situações, e quando a gente fala principalmente de crimes virtuais, são raros os crimes virtuais que acontecem quando a pessoa roubando fortunas, né? Normalmente eles vão consumindo pouco, tem um padrão também de comportamento daquilo que vai utilizando, né? Não sei se eu já contei aqui para a turma de vocês, mas uma vez eu entrei no meio de teatro na época era o antigo HSBC, e eu vi que tinha ali um seguro que eu estava pagando, e eu não me lembrava de que era. E era uma quantia assim que não me chamava muita atenção, assim, 10, 12 reais, alguma coisa do tipo, mas por algum motivo naquele dia me chamou a atenção. E aí eu fui resgatando os meses anteriores e somou em anos. E aí eu entrei em contato com o HSBC e o HSBC falou, não, você que tal, não sei o quê. Eu falei, então me manda a gravação que eu solicitei. Resumo, essa gravação nunca apareceu e a HSBC teve que ressarcir esse valor do seguro, que na época me deu assim quase 3 mil reais de dinheiro de volta, assim, mais de 2 mil reais, com certeza foi. E aí eu fiquei me perguntando, falei, caramba, quanto tempo, né? E quantas pessoas vão pagando coisas na sua conta bancária e não vão se dando conta de que isso é possível, né, acontecer. Isso eu estou falando de pequenas coisas, né? Fora realmente outras situações da nossa vida do cotidiano que são mais perigosas. Eu, particularmente, tenho algumas situações, né, que vão acontecendo, de assassinatos, de roubos, furtos, que às vezes eu me pergunto assim, não é possível que essa pessoa não estava sendo observada há algum tempo. Mas o que eu acho legal desses filmes é o seguinte, eu queria chamar 2 alertas, assim, 2 highlights em relação a isso. O primeiro, a gente tem que saber usufruir daquilo que está chegando para a gente, de novidade de tecnologia, com muito cuidado, com muita responsabilidade, mas também não é para a gente ficar receoso e vivendo numa bolha que isso também não, né? Viver faz parte da nossa vida ter riscos, né? Então, tudo bem, vamos usufruir das coisas que estão acontecendo. O segundo ponto é que a gente realmente precisa ter alguns cuidados em relação à quantidade de informação que a gente usa, que a gente coloca na nossa vida social, e mesmo que a gente entenda como é privada, porque isso, de uma certa forma, pode impactar aquilo que o personagem que a gente veste quando a gente está dentro de uma organização, seja essa organização um projeto de empreendedorismo seu, com a sua cara, onde você é o dono, né, e tudo mais, ou seja, você atuando como um funcionário. Eu percebo um movimento muito grande disso está sendo levado em conta nas relações comerciais também, né? Então, assim, dependendo do padrão da sua empresa, da forma como você se comporta, da forma como você desenha a cultura dessa empresa, você provavelmente vai direcionar ela por um caminho A ou por um caminho B de parcerias comerciais. Então, a gente tem que, dependendo de como você quer tratar isso,
toma um pouco de cuidado com relação a esse excesso de informação que tem na vida social. Exemplo, se eu abro um negócio do segmento gospel, vamos supor que eu queira vender algo para o segmento gospel, que é um segmento muito em alta, né? As pessoas evangélicas, né? Elas são muito fiéis, elas têm, né, um estilo, né? Tem roupas específicas para, né, para pessoas evangélicas, né? Coisas de cabelo, enfim. É um segmento também que existe e que é considerado por muitas pessoas, né? Então, de que forma que eu quero que a minha empresa seja vista por esse segmento? A gente sabe que são pessoas mais criteriosas, com essa questão da imagem, da postura, do exemplo, né? do pudor. Então, se você, de repente, que é dono de uma empresa gospel, voltada para o público gospel, tem uma conduta completamente diferente disso daí, talvez você possa impactar no seu negócio. No mundo de cancelados, né? Não sei se vocês já estão ouvindo esse termo, devem ouvir, porque são mais novos do que eu, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque cada vez mais a rede social ela é um aliado para o nosso negócio. Acabou esse negócio de propaganda na TV, de pagar milhões para o seu produto aparecer. Hoje o negócio é a gente usar e abusar das nossas plataformas, tá bom? Resenhas feitas, meus caros, todas vocês subiram na plataforma certinho? Ainda não, professora, ainda não subiu o meu. Mas subam, tá bom? Ok. Então vamos lá. Vamos começar com a aulita de hoje. Hoje é um tema. Eu tinha até preparado uma outra aula para vocês, mas eu decidi mudar para ter um pouco mais a ver com o que a gente vai. Com o que a gente está vendo, e aí eu deixo para as outras aulas o outro tema, que é a parte mais de procedimento e tudo mais, para não ficar maçante também. Modelos de gestão para inovação organizacional. Pegando um gancho dos 2 filmes, né, que a gente assistiu e tudo mais, que fala muito sobre tecnologia, sobre inovação e sobre novas formas de relação comercial, e aí eu pensando cá com os meus botões, eu decidi trazer o tema de gestão do amanhã, para que a gente conversasse hoje. Aí eu coloquei entre parênteses, ou seria do hoje, né? Gestão do amanhã ou gestão do hoje? Será que o amanhã já chegou, gente? Há 2 anos atrás, a gente falava de indústria 4.0 como se fosse algo muito distante. Vocês já escutaram esse termo de indústria 4.0? Já, mas eu não entendo muito bem ainda. Tá. Já ouvi também. Você já ouviu? Já ouvi falar. Já. Então, tá bom. Então, os especialistas, né, não sou eu que estou falando isso, imagina, né, os especialistas, eles dominam essa nossa revolução industrial, né, como a 4ª revolução industrial. A gente passou pela primeira revolução industrial, que foram das máquinas, né, saída dos cavalos, aí a gente foi para a máquina a vapor, teve a segunda revolução industrial, que foi a questão já de um maquinário mais robusto, onde entraram as automotivas, né, Ford, né, Chrysler, aquele momento da história. A terceira revolução industrial, que foi a descoberta do computador, a chegada da internet, e a 4ª revolução industrial, que é a inteligência das coisas, né? A internet das coisas e a inteligência artificial, que foi algo que a gente assistiu em filme há 15 anos atrás e que hoje está muito presente na nossa vida. E aí, não por acaso, né, essa semana a gente teve a primeira nave tripulada e bancada pela iniciativa privada, né, uma parceria entre o público e o privado, que foi aquela nave lá, SpaceX, né? Que é do... Eu acho que é do dono da Tesla, né? Se eu não me engano. É esse mesmo, professor, é esse mesmo. Aí... Deu errado, né? E aí foram embora, né? Para o espaço lá, provaram para os terraplanistas que a Terra é redonda, né? Deu para ver se alguém tinha dúvidas ainda, né?
E aí trouxeram uma nova forma de operar, de fazer gestão, né? O módulo lunar que antes o módulo da nave que antes ele explodia, ia cair no mar, agora ele conseguiu voltar e aí eles vão poder reaproveitar, ou seja, está transformando esse tipo de viagem mais acessível e uma grande perspectiva de que daqui a uns bons anos, né? Provavelmente nós não estaremos aqui para ver isso, mas que para o espaço vai ser uma coisa de tipo ir para Nova York, assim, pegar um voo e ir para a China, ou seja, algo possível, né? Para quem tem uma certa bagagem financeira para fazer. E aí eu falei assim, caramba, o futuro chegou. Aquilo que a gente falava, né, que né, no futuro vai ser assim, no futuro vai ser assado, a gente está vivendo isso, né? E aí um amigo meu me mandou um filminho do Jetson, que não deve ser da época de vocês também, o Jetson era um desenho animado que a gente assistia e que tudo eles faziam por computador e tudo mais. E hoje a gente percebe que muita coisa já... Aliás, muita coisa existe, talvez não, elas não são acessíveis, né? Porque ainda custa muito dinheiro, mas muita coisa já existe. Então, quando a gente fala de quarta revolução industrial, quando a gente fala de indústria 4.0, a gente está se referindo ao momento que a gente está vivendo agora. Né, ao robozinho que a gente liga e limpa a casa, que também já existe, ao celular que controla tudo do nosso corpo, respiração, calorias que a gente gasta, ao celular que você consegue monitorar e fazer a gestão da sua casa, né, ligar a luz, ligar ar-condicionado e tudo mais. Então, o futuro é o hoje, nós estamos vivendo isso. Só que a tecnologia avança muito e a gente ainda, né, como seres humanos, com todas as limitações que a gente tem, a gente ainda está com alguns passos muito para trás, a gente demora para desenvolver e acompanhar essa velocidade que a tecnologia nos traz. E com tudo isso que vem acontecendo, virou meio que urgente, né, a gente conseguir comer esse prato aí pelas beiradas e tentar chegar no meio mais rápido possível. E para vocês que estão abrindo a organização de vocês agora, montando, nada melhor que vocês já entrem com um modelo de gestão mais moderno, mais atualizado. Então, o que a gente vai ver hoje é fazer um pouco de um comparativo entre o modelo de gestão tradicional, o modelo de gestão inovador de indústria 4.0, para que vocês entendam um pouco as diferenças maiores que existem de cada modelo de gestão e para principalmente a equipe do Luan, aí, Luan, que vocês vão envolver tecnologia na empresa de vocês, para que vocês comecem um pouco a pensar nisso daí. Gente, o meu papel aqui não é ser detentora do conhecimento, eu não tenho nem essa expertise para isso, né? Eu sou uma pessoa que facilita esse conhecimento junto com vocês. Então, principalmente quando a gente fala de inovação, a gente está falando de um bicho muito novo para todo mundo, mas que é importante a gente trazer essas reflexões para a estratégia do nosso negócio. Não dá mais para a gente pensar numa empresa arrojada, uma empresa que queira ser agressiva no mercado, com a cabeça da gestão de 10 anos atrás. Isso daí já mudou completamente. O perfil do consumidor mudou, o perfil das pessoas que vão trabalhar com vocês mudou, e o perfil do consumo, né, daquilo que a gente coloca para dentro da nossa casa, eu tenho a impressão que, principalmente agora, pós-pandemia, as coisas assim estão revirando. Assim. Vou dar só um exemplo para vocês. Hoje, fazia 4 meses que eu não me maquiava, né? Porque eu estava em casa. E aí hoje eu fui me maquiar, que eu tinha uma reunião, e eu percebi que alguns itens de maquiagem meu tinham acabado. O que eu pensei na hora? Eu falei assim, tem que passar no shopping para comprar alguma coisa. Aí depois eu fui refletir, eu falei assim, quer saber? Eu vou perguntar aqui no condomínio se não tem ninguém que trabalha com catálogo dessas empresas. Aí perguntei, uma moça foi lá, me mandou 2 catálogos, eu fiz minha encomenda e tudo mais, vai chegar, ela vai entregar na porta do meu condomínio.
E aí eu falei para meu marido, vamos comprar, né? A gente já vinha nessa pegada de tentar ajudar, né, os pequenos empresários e tudo mais. Aí eu falei, olha aí, já consegui alguém que vende. Né? Eu falei para vocês que lá no condomínio tá tipo um escambo, né? A gente compra ovo de um, queijo do outro, e a vida vai seguindo dessa forma. Então isso foi algo que tocou em mim, que fez sentido para mim. Fazer essa economia dentro do meu condomínio girar. E eu não acho que vai ser diferente em muitos lugares. A gente precisa pensar um pouco mais nisso. O modelo, a forma do consumo, eu acho que está mudando. A gestão 4.0, ela é... Aí a gente está saindo da indústria 4.0 e falando da gestão, das cabeças pensantes que vão fazer o negócio de vocês rodar lá. Luan, Lene, Jamerson, tal. Nessa gestão de vocês, as mudanças elas são exponenciais, ou seja, estratosféricas. É um avanço tecnológico muito mais acelerado do que na gestão tradicional. Existe também uma transição violenta do status quo da sociedade. Como eu falei agora, os modelos, as formas de consumo mudaram. A gente se preocupa de onde está vindo aquele produto, para quem é a destinação do fim daquele produto, se eu vou estar ajudando alguém, se aquilo lá tem envolvimento de algum trabalho escravo, de algum trabalho infantil, se o país que está fabricando aquele produto é um país que segue as leis dos direitos humanos. Então, ou seja, tem uma transição violenta disso. Se as marcas elas respeitam, eu não sei se vocês têm conta do Twitter, mas eu tenho conta do Twitter. Gente, o que tem de marca, né, de produtos sendo cancelados, porque apoia empresas de comunicação, porque faz propaganda em empresas de comunicação que tem algum envolvimento com fake news, outro porque tiraram as contas daquelas empresas de comunicação, ou seja, isso também está acontecendo no mercado de consumo. Aonde você vai anunciar para o seu produto, o canal que você vai utilizar, dependendo da forma que você faça isso, você vai perder ou ganhar consumidores, né? Eu acho que o primeiro grande movimento que a gente viu disso foram os movimentos dos casacos de pele. Antigamente, né, o pessoal sacrificava animaizinhos para fazer aqueles casacos de pele maravilhosos e tudo mais, e aí houve um movimento de preservação dos animais em relação a isso, que fez com que a indústria da moda banisse os casacos de pele provenientes de pele de animal. Isso por quê? Porque as pessoas elas estão tendo autonomia nas escolhas delas, né? Antigamente, gente, quando a gente falava assim, não vou longe, na época do meu filho, que tem 22 anos de idade, meu filho mais velho, quando ele queria assistir, na época dele era Teletubbies. O Teletubbies, ele passava um horário na televisão, na TV aberta, e se meu filho perdesse aquele horário, ele só ia assistir no horário seguinte, no dia seguinte, não estava passando aquilo. Hoje não. Os bebês, as crianças, eles ficam ali, se eles falarem, bater o pé que eles querem assistir Peppa Pig, Peixonauta, sei lá, qual é o desenho da moda agora, que eu não tenho mais criança, eles podem assistir a hora que eles quiserem, porque se não estiver passando num canal, está passando no outro, ele acessa na TV e YouTube, ele tem uma infinidade de opções que dá autonomia para um bebê. Eu não estou falando de um adulto, não, estou falando de um bebê, de uma criança. Existe uma autonomia na escolha daquilo que ele vai assistir. A TV ela não tem mais esse poder que a gente tinha, né? De dar 8 horas da noite, estarem todos parados na televisão para assistir o Jornal Nacional. A família inteira se reunia frente à TV porque tinha que assistir o Jornal Nacional. Hoje em dia, pessoas tem gente que não sabe nem quem é o William Bonner na vida das pessoas, né? Por quê? Porque ele tem autonomia de escolher, de zapear pelo computador, pela TV e escolher aquilo que ele quer. E as opções são inúmeras, inúmeras. O consumo, ele é um consumo na gestão 4.0, na indústria 4.0, com maior coletividade, tem que ter propósito, tem que agregar. Você pensa, é uma cadeia que está envolvida. Então, deixa de ser uma riqueza concentrada na mão de poucos
para ser uma distribuição maior de renda, né? Exemplo, as grandes plataformas de transporte, Uber, iFood, Rappi, quantas pessoas ali estão naquele coletivo fazendo aquelas plataformas funcionarem e cada um com a sua autonomia, porque ninguém é funcionário. A pessoa que se associa ao Uber, ela não é funcionária do Uber. Se hoje ela não quiser trabalhar, ela não trabalha. Se amanhã ela quiser trabalhar 15 horas, ela vai trabalhar 15 horas. Isso não gera passivo trabalhista para a Uber. Se depois da manhã ela quiser trabalhar 5 horas, ela vai trabalhar 5 horas por dia. Ou seja, coletivo fazendo uma empresa como uma Uber funcionar e dando autonomia nas escolhas para quem está ali como parceiro do negócio daquele business, daquele negócio ali, que é um negócio de tecnologia. Está claro para vocês um pouquinho como é que funciona isso e quais são as diferenças? Sim, professor. Bacana. Eu acho que a ideia é cada vez tornar a pessoa mais parceira do que empregado, né? Exatamente. Trazer o empreendedorismo para dentro da empresa. Quando a gente fala em empreendedorismo, Luan, as pessoas... Eu me lembro que quando eu conversava sobre empreendedorismo, quando eu atuava na indústria, as pessoas falavam assim, mas você vai ensinar o pessoal a ser dono do seu próprio negócio, eles vão abandonar a gente. E não tem nada a ver com isso. A pessoa pode ser empregado ou parceiro e ainda assim ter uma visão empreendedora. Empreendedorismo tem a ver com criatividade, com criação, com fazer nascer os projetos. E não necessariamente eu preciso ter uma estrutura organizacional minha para que isso aconteça. Se eu sou funcionário da sua empresa aí que você está montando com a turma, e você me dá essa autonomia, você me dá esse espírito de coletividade para que eu transborde a minha criatividade num modelo de negócio dentro da sua organização, por que não? Então, a gente segue realmente por um outro caminho, que é o caminho do empreendedorismo interno também, organizacional. Não precisa ser só dono. Eu posso também ser um funcionário, mas eu ter autonomia nas minhas escolhas. O Michael Porter, ele é um professor de Harvard, e ele foi um dos estudiosos que melhor traduziu assim, o modelo tradicional de gestão frente à economia moderna. Esse foi um cara que ele ainda teve uma batida de falar assim, olha, o mundo está mudando, mas vocês podem trazer a estratégia de vocês de gestão do mundo da economia, da indústria 3.0 para o mundo atual que vocês ainda vão ter sucesso. Não precisa se preocupar com essa transição, ou não façam ela de maneira tão acelerada, né? E aí ele desenvolveu, na época, uma visão de 5 forças competitivas para que a organização determinasse as estratégias de gestão e quais seriam essas estratégias para que alcançasse o mercado. Ou seja, forma de gestão tradicional no momento atual. E aí, quais foram essas 5 forças que o Porter ele elencou lá? Que a empresa ela tinha que ter uma rivalidade entre os concorrentes, ou seja, empresas, fiquem de olho em quem são os concorrentes de vocês, quem já está no mercado, quem possa fazer frente ao negócio de vocês. E tome muito cuidado com os novos entrantes, ou seja, aqueles que ainda não são concorrentes de vocês, mas que estão chegando para abocanhar uma fatia do mercado. Também tenham muito poder de barganha com os clientes, ou seja, qual é a margem que vocês têm para poder negociar? Então, o que é a ideia do Porter? Era que você tivesse uma margem de lucro muito alta, para que quando o cliente pudesse começar a chorar, vocês conseguissem chegar num preço que ele queria, que ainda seria um preço razoável para você, né? E aí também tem um poder de barganha com os fornecedores, ou seja, esprema os fornecedores o máximo que vocês puderem, que a margem de lucro de vocês aumente, e aí assim vocês vão ter maior poder de barganha com os clientes, né? E tome muito cuidado com os produtos substitutos, ou seja, não investam tanto em tecnologia, né? Se o seu produto está dando muito certo, continue com ele, porque você pode substituir um produto que está dando certo por outro que não atenda muito o mercado e você também vai perder uma fatia.
Vocês acham que isso está funcionando, gente, no mundo atual? Tiago? Oi? Eu acho que só faltou ter novos produtos na professora ali, tipo, que ele fala que é mais novos produtos substitutos, mas é sempre bom você criar também novos produtos, né? Tipo, faltou essa parte ali. Uhum, uhum. Quando a gente olha essa teoria, as 5 forças de Porter, né? O que ele quis dizer no final das contas? Que quanto mais você tiver protegido da sua concorrência, mais saudável estará a sua organização. Ou seja, pega a tua organização, coloca dentro de uma caixa, trancafia ela totalmente e aí se blinda de toda a concorrência que possa acontecer, que a sua organização ela vai ser saudável, ela vai ter vida longa. Que era isso que a gente fazia até 5, 10 anos atrás, né? Então a gente ficava muito com o olhar para a concorrência e esquecia de trabalhar internamente. Ocorre, gente, que esse modelo de gestão, quando a gente traz ele para o momento atual, além de você gastar muito dinheiro, muita energia com essa pesquisa de mercado, porque se vocês conseguiram perceber pelos filmes, é quase uma guerra que existe no bastidor da informação, né? As pessoas elas conseguem acessar tudo quanto é informação para que elas consigam entender quais são os padrões de comportamento do consumidor. Só que isso não é de graça, né, gente? Isso custa muito dinheiro, né? Quanto custa você comprar uma base de dados para você entender qual é a tendência do mercado para os próximos 5 anos? Então, isso é muito complicado de você administrar no dia a dia, né? Então, essa análise muito focada nos concorrentes, quando a gente fala de tecnologia, que é algo exponencial, veloz, né? Rapidex, como se diz, quando você é a história de quando você está indo com o milho, o cara já está voltando com um mingau, com o curau pronto, entendeu? Quando você está aqui pagando para ter informação, o movimento já mudou, o consumidor já mudou, porque hoje a minha tendência de consumo é uma, amanhã pode ser outra. Vai depender das influências que eu vou receber do mercado, da indicação que o meu chefe me deu, do livro que eu li. Então, assim, as pessoas elas mudam de comportamento com uma maior facilidade, porque o mercado ele vai mudando, as informações elas vão chegando muito mais rápido para vocês. Então, esse modelo de gestão das 5 forças do Porter, que é blindar a indústria, a sua organização da concorrência, ele está se mostrando um modelo que ele não está sendo eficaz no momento que a gente está vivendo. O pipeline, você sabe o que é pipeline? É a ponta, né? Essa curva aí da onda, né? Ou seja, surfar na onda mesmo, pegar o tubo ali da onda. Então, quando a gente fala de pipeline de gestão das startups, por exemplo, que não tem nada mais claro, mais significativo no momento da indústria 4.0 do que as startups, né? A gente se encheu de empresas de tecnologia que nasceram de uma garagem, de repente, e do nada elas viraram o tal do unicórnio lá, ou seja, uma empresa que não valia nada, que começou sem dinheiro e de repente ela conseguiu chegar no 1 bilhão de dólares, conseguiu abrir mercado na Bolsa de Valores de Nova York, etc. Então, quando a gente olha para o pipeline de gestão dessas startups, de um Nubank, de uma Uber, de um iFood, a gente percebe que o modelo de gestão deles é muito diferente das 5 teorias ali do Porter. Como é que é esse modelo de gestão para eles? É uma estrutura de gestão muito porosa, ou seja, quase transparente, é perceptível, eles não escondem de ninguém. Você entra no LinkedIn, você está lá você tem acesso você se conecta
com os caras que são os donos das empresas, né? Esqueci o nome daquele banco de XP Investimentos, né? Com Benchimol, da XP Investimentos, com os caras da Nubank. Ou seja, essa estrutura de gestão ela não é mais blindada, aqueles caras presidentes, né? Por exemplo, compara o Trump, esquece que o Trump hoje é presidente dos Estados Unidos, mas mesmo o Trump como presidente das indústrias Trump, que é um conglomerado de vários business que existem pelo mundo, mas principalmente nos Estados Unidos, o Trump era um cara intocável, né? Assim, para chegar perto do Trump, tinha que ser o cara quase benzido pelo Papa. Hoje em dia, não. Esses caras, eles estão acessíveis, eles estão numa rede social, eles estão postando conteúdo, eles estão vendendo livro, eles estão te motivando a empreender, você tem uma conexão com essa pessoa. Quando eu falo, gente, conexão, não estou falando de ser amigo de tomar cachaça na sexta-feira, não, tá, gente? É realmente consumir o conteúdo que aquele cara traz para você. Então, a estrutura dessa gestão, ela é porosa, ela é flexível, ela é acessível a toda e qualquer pessoa. Você consegue enxergar, ver como funciona e compilar isso para si. Elas interagem com o coletivo, que foi o exemplo que eu dei para vocês do Uber e de tantas outras. Ou seja, eles fazem um negócio onde o coletivo tem que caminhar junto com eles dependem do coletivo. Não existe um exército de reserva. Diferente quando você trabalha numa indústria tradicional, que você contrata 500 funcionários, aí chega a crise, você demite 500 funcionários, porque lá fora tem 500 outras pessoas esperando, prontinhas esperando para entrar. Né? Ou seja, não existe interação coletiva. É uma relação de contrato de trabalho. Eu te ofereço uma quantidade de dinheiro, você me vende a sua mão de obra. E aí você precisa vir todo dia, você precisa cumprir seu horário, você não pode faltar, se você adoecer, você tem que trazer atestado médico, ou seja, tem 2, 3 páginas de regras que você precisa cumprir lá, porque não existe essa interação com a gestão. Já no modelo de startup, não. Você tem interação com a gestão. E quer queira, quer não, gente, a gente está vivendo um momento muito bom. As startups, essas empresas de tecnologia, foram as empresas que menos sentiram a pandemia. Primeiro que o modelo de home office era uma realidade para elas, e segundo que o fato de ser tecnologia possibilita muita pessoa trabalhar remotamente, né? Então, assim, você não precisa estar fisicamente naquele local. Enquanto as indústrias, elas tiveram um baque gigantesco e vão ter mais, gente. Está começando. Está só começando a ponta do iceberg. Eu estou vendo muita indústria aí doando dinheiro e demitindo pessoal. Isso daí, esse negócio de, todo dia sai no Jornal Nacional, quem assiste vê. A empresa tal está doando não sei quantos respiradores e tal, o nome disso, para mim, tá? Opinião pessoal, tá, gente? Cortina de fumaça. Eles doam dinheiro que para eles é pouco, em compensação, a quantidade de demissões que eles estão fazendo lá por trás não está aparecendo no jornal. Uma forma deles não terem a imagem deles arranhada naquele momento. E também nas startups, o afastamento dá lugar para a atração. O que é... Quando no modelo do Porter ele fala mantenha a concorrência de vocês a quilômetros de distância, se blindem da concorrência, quando a gente fala de inovação, de tecnologia, parece um imã. Nada, quando a gente vê, as empresas já estão se conglomerando, estão trabalhando em parcerias, estão desenvolvendo tecnologias juntas, e quando a gente percebe, a gente não sabe onde termina uma, onde começa a outra, porque elas acabam se fundindo, criando negócios muito parecidos, ou aproveitando daquele negócio que já existe e fundindo no novo business, e a coisa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Vou dar um exemplinho para vocês. Tá? Gente, vocês estão entendendo que eu me sinto um pouco com vontade de ficar falando, parece que... Nossa, tá tranquilo. Porque eu me empolgo, né? Eu começo a falar. Eu falei assim, gente, será que vocês estão entendendo ou tá zoeira na cabeça? Eu trouxe um case aqui do Airbnb.
Vocês conhecem essa plataforma, Airbnb? Alguém já usou para se hospedar? Ou Eu sei como funciona, professora, mas eu nunca usei, não. Eu já sei como. sabe como funciona? Você sabe, Thiago? Já ouviu falar? Já, mais ou menos. Acho que a gente formando a equipe dentro de sala lá, a primeira vez que eu ouvi falar foi lá dentro de sala mesmo. Acho que Ah, alguma equipe tá. colocou esse Airbnb. O Airbnb é uma plataforma de tecnologia, como o Uber, né? Como outras tantas plataformas que existem. E no caso do Airbnb, eles trabalham com um sistema de hospedagem. Então, o Airbnb ele é uma empresa muito nova, tem 10 anos de mercado. E hoje o valor estimado do Airbnb são 30 bilhões de dólares. Mas se você me perguntar, professor, o Airbnb, qual a marca de hotel que o Airbnb eles são donos? Eu vou dizer para você, nenhuma. Eles nunca botaram um tijolinho para construir um hotel. Então, o que funciona, né? Como é que é o Airbnb? Eles funcionam com a intermediação de hospedagem. O que eles fizeram? Os caras lá, os cabeçudos, né, inteligentes, eles entenderam o seguinte, cara, vamos criar uma plataforma aqui e aí a gente vai ver quem é que tem um imóvel próprio. No início começou a funcionar assim, quem é que tem uma casa, um imóvel próprio, que tem algum quarto lá disponível e que eles têm interesse em alocar só aquele quarto ou só aquele cômodo que exista naquela casa. Ou, de repente, locar por temporada. Quantas pessoas têm uma casa de praia e só usam uma vez por ano e o restante do ano a casa de praia fica ali, parada, ninguém usa? Então, a gente vai intermediar essa relação entre o locador e o locatário. Só que sem ter algo muito formal, como um contrato de locação, registrado em cartório e tudo mais. Vamos fazer uma plataforma tipo de reserva de hotel mesmo. Então, você entra lá, você coloca o local que você quer ir, o período e a quantidade de pessoas que você está levando, e aí ele vai te dando várias opções. Então, no início funcionou assim. Então, eu tinha uma casa, eu cadastrava no Airbnb, alguém ia lá, falava, olha, quero alugar sua casa no período de tal a tal, eu deixava a casa pronta para a pessoa, sem, sem sentimento, gente, uma coisa bem pessoal mesmo, assim. No dia que chegava lá, eu liberava a casa, a pessoa pegava e usufruía da casa, no dia tal ela saía, pagamento todo feito pela plataforma, através de cartão de crédito e tudo mais. Então, o Airbnb começou assim. E aí, com o tempo, essa plataforma foi conquistando um coletivo, né? O pessoal foi entendendo que a plataforma era interessante. Falou assim, caramba, que coisa legal. Eu vou fazer isso com a minha casa de praia, ela fica parada. Ou as pessoas, às vezes... Eu vi muitos casos no Airbnb de gente, assim, que tinha uma casa grande, porque tinha filhos, e aí os filhos vão crescendo, e aí vão sobrando cômodos na casa, né? E aí a pessoa falou assim, não, vou alugar esse cômodo aqui, é uma forma de eu ter uma renda extra e, e sempre, né, vou tendo gente dentro da minha casa, vai me fazendo companhia, etc, etc. Para vocês terem uma ideia, uma vez eu peguei um voo, gente, eu tava indo a trabalho, tá, gente? Obrigada, meu filho. Muito obrigada. Eu peguei um voo em Miami há muito tempo atrás. Isso, e eu ainda não conhecia direito a plataforma do Airbnb. E para lá as coisas, né, para os Estados Unidos, as coisas são mais avançadas do que aqui. E aí eu peguei um voo para uma outra cidade lá para Dallas, aí foi um cara do meu lado, né? Aí começou a puxar papo e tal. E aí ele falou que trabalhava, ele era tradutor de gente, é uma profissão muito bacana. Ele traduziu o pessoal que era preso nos Estados Unidos ilegalmente, imigrantes ilegais. Então, quando você é preso, você tem que ir lá para a corte, né, e se defender e tudo mais. E esse cara era tradutor, ele traduzia do inglês para o espanhol, que era, na grande maioria eram mexicanos ou cubanos e tudo mais. E aí ele tinha uma casa e ele alugava 2 cômodos da casa dele, a esposa dele alugava, na verdade, ele trabalhava como tradutor, e eu falei, sua esposa, ela aluga lá, trabalhando com Airbnb. E ele pagava a hipoteca da casa dele, a prestação da casa dele, com o Airbnb.
porque a casa dele era muito próxima do aeroporto de Miami. Então, ele dizia que todo dia ele tinha hospedagem. Então, foi a primeira vez que eu ouvi falar de um caso assim de gente que realmente trabalhava fazendo Airbnb, quando nem bem existia isso direito aqui no Brasil. Então, alguns anos atrás, né? Então, isso foi conquistando um coletivo de pessoas que viram nisso uma forma de ter uma renda a mais. Sejam essas pessoas compradores, ou seja, aquele que ia lá para se hospedar, porque a diferença também do valor de hospedagem era muito maior, seja aquelas pessoas que estavam interessadas em vender os seus produtos, né? E aí começaram a interagir entre si, compartilhar dados, né? As pessoas foram, né? Sempre tem aquela historinha, né? Dessas plataformas, se você indicar um amigo, você ganha desconto na sua próxima hospedagem, ou tem um bônus de $10, $20, e assim foi essa interação foi crescendo. O que aconteceu? Os hotéis tradicionais, né, os hotéis de luxo, pousados, começaram a perder mercado. Aquilo que antes era algo que eles entendiam que ia ser um arranhãozinho para eles, começou a virar algo grande e as pessoas começaram a deixar de se hospedar nos hotéis. Então, por exemplo, se eu vou viajar para um local, eu, meu marido, meus filhos, para mim é muito melhor eu ficar numa casa com cozinha, com máquina de lavar e tudo mais, porque eu economizo, do que ficar num hotel onde eu vou ter que pagar café da manhã, almoço, janta. Então, esses hotéis começaram a perder mercado, e aí o grande nome disso daí chamava-se Airbnb. E aí, em vez de ficar lutando contra uma realidade que já existia, que era a plataforma, começou uma aproximação dessas comunidades de hotéis de luxo, né, dessas pousadas, ou até mesmo hotéis econômicos, né, mas o pessoal que tinha a questão da hospedaria como uma atividade profissional mais antiga, com o Airbnb. E hoje, se você entrar lá no Airbnb, você consegue achar desde uma casa de alguém, pessoa física, alugando a sua casa, quanto um hotel realmente profissional, também usando a plataforma para hospedagem também. Então, assim, foi algo meteórico, né? Porque a gente está falando de uma empresa com menos de 10 anos de mercado. Ou seja, ela mudou o estilo dela. É como eu vi um dia desse uma reportagem também do presidente do Burger King aqui no Brasil, ele falando do McDonald's, ele dizendo que o grande concorrente dele não era o Burger King, nem o Bob's, e sim o iFood. Ou seja, a plataforma do iFood era o grande concorrente, por isso o McDonald's se inseriu à plataforma para ser mais uma opção, porque ali tinha tantos restaurantes que eles realmente estavam abocanhando uma parte do mercado que o McDonald's entendia que não tinha como lutar, ou seja, ele se aproximou da plataforma para usar o serviço e também ser uma forma dele, né, dele abocanhar uma parcela do mercado. Ficou claro? Thiago, deu para entender? Sim. Bacana. Então, quando a gente fala desse modelo de gestão 4.0, a gente também passa pelo modelo de educação para a gestão 4.0, né? De que forma que a gente vai formar gestores para a indústria 4.0? E isso também vem mudando, isso é algo que vem assim passando pela minha cabeça, o que eu venho percebendo em vários estudos que eu venho fazendo, até como professora também, e que ficou muito claro agora na pandemia, né, na nossa relação, principalmente aqui, eu com vocês, eu com outros alunos de outras instituições, né? Então, um movimento que já vinha acontecendo era o seguinte: o aprendizado é acima da educação. Gente, se eu já questionava muita coisa que eu aprendia quando eu era criança, imagina essa geração agora. Tem coisa ali que a gente não entende que faz muito sentido, ou que não faz, de repente, muito sentido estar numa plataforma educacional, porque se o cara der um Google lá, ele vai acessar.
Então, o que faz sentido a gente trazer o aluno para esse modelo educacional de gestão é eu conseguir contribuir de uma forma que vocês consigam ter na nossa relação algo que, de repente, vocês não vão ter acessando a internet. Porque se vocês entenderem que aquilo ali que eu estou falando é algo que, se vocês derem um Google, vocês vão procurar, essas coisas não vão muito fazer sentido para vocês. Então, o que faz vocês se conectarem nesse modelo de educação é o aprendizado, né? E muitas vezes o aprendizado ele não está na ementa do curso, né? Está na troca de experiências que a gente tem. Essa ementa ela deve despertar curiosidade e inquietude. Não basta jogar um monte de conteúdo, um monte de material para vocês lerem, decorar. Vocês têm que se sentir curiosos, tem que tocar, sabe? Tem que causar reflexão. Então, por isso que a gente usa muito. Eu gosto de passar esses filmes assim, que você vai meio que processando, vai pensando, né? Como eu falei para vocês, depois do filme, eu botei adesivinho na câmera e tudo mais, porque tem que causar inquietude, você tem que fazer uma reflexão sobre aquilo que você está aprendendo. O professor ele está em um papel de facilitador e não detentor daquele processo. Seria muita, como eu falei logo no início, eu sempre faço questão de frisar isso quando a gente, nos nossos encontros, né? Longe de mim querer ser a detentora do conhecimento, de querer dizer aqui o que é certo, o que é errado. As coisas são tão novas para vocês quanto são para mim. Talvez até muita coisa vocês tenham muito mais facilidade de entender, de aprender, porque já nasceram numa geração onde aquilo era normal, do que eu que ainda tenho que me adaptar ao novo. Então, meu papel aqui é facilitar o conhecimento baseado numa experiência de vida que eu já tive, talvez maior do que a de vocês, e não jogar uma enxurrada de processos educacionais e dizer para vocês, decorem tudo e façam uma prova. Né? Se eu fizesse isso, provavelmente vocês estariam me detonando, com certeza, para a instituição e dizendo que não estavam aprendendo absolutamente nada. A gente fala, quando a gente fala de educação, de gestão 4.0, a gente fala de maior inclusão e menor apartação. Ou seja, o conhecimento de uma forma muito mais universal do que um conhecimento como excludente. Outro exemplo, de novo, o momento que nós estamos atuando. O que seria da educação, né, nesse momento de pandemia? Provavelmente, se não fosse a inclusão da internet, da plataforma do Zoom, da faculdade da AN estar predisposta e aberta a fazer as aulas de forma online, vocês teriam perdido o período inteiro, porque a gente não vai voltar, né, mais nesse mês, não pode ainda voltar. Então, ou seja, deu-se um jeito e as aulas continuaram a acontecer. Eu daqui, vocês daí, a gente vai tendo o nosso processo de crescimento junto. Então, ou seja, não houve uma apartação, não houve uma desconexão. Não foi simplesmente, senhores, né, como aconteceu no público, porque a gente entende que o público, ele tem, infelizmente, existe um gap de recursos entre o privado e o público, sem dúvida nenhuma. A gente olhar para o EA e para o FAM, perderam o período. Talvez percam até um ano. Por quê? Porque ainda é um sistema educacional excludente. E o sistema privado ele já está num outro nível de maior inclusão. Gente, não é perfeito. Não é perfeito. A gente ainda tem que avançar muito nessas questões. Mas já é um caminho que começou a ser percorrido e que está sendo seguido. Isso parte também muito do nosso mindset, de acessar. Eu me lembro que na primeira aula que eu fui fazer na turma de pós-graduação, nossa, como o pessoal veio revoltado, cheio de pedras na mão, porque eu não quero, que não sei o quê, e chorava, se debatia e tudo mais. No final do período, foi maravilhoso, do modo, foi maravilhoso. O pessoal, poxa, professor, é muito bacana, eu estava super resistente, mas foi muito bacana ter feito. Então, ou seja, a gente também tem que abrir um pouco o mindset para aquilo que é novo, né? E entender que
precisa acolher isso que vem de novidade. E aí é onde crescem esses conceitos. Não sei se vocês já ouviram falar, são conceitos em inglês, mas que a gente precisa usar cada vez mais, que é o learning by doing, learning by failing e self-management. O que significa isso? Aprender fazendo, aprender errando e autogerenciamento. Ou seja, autonomia, a gente precisa ser tolerante ao erro, a gente precisa ser mão na massa, e precisa ser autônomo também naquilo que a gente busca de conhecimento. Esperar somente que a instituição traga para a gente de bandeja todo um arcabouço teórico, metodológico e tudo mais, vai fazer com que a gente seja ainda muito dependente de algum tutor, mentor, para que a gente tenha um crescimento educacional. O novo modelo educacional, ele compartilha responsabilidades, ele divide essa responsabilidade. Não é uma obrigação da instituição, da organização, trazendo uma bandeja de prato, tudo aquilo que vocês precisam aprender. Mas eu fiz OSM, Organização, Sistemas e Métodos, com a professora Michele, e ela não deu isso para mim e tudo mais. Ok, por que você não foi atrás? Busca o conhecimento, aquilo que você entende que é importante. Cadê o seu autogerenciamento para buscar aquilo que Quando a gente fala de conhecimento, gente, é infinito, é amplo. E muitas vezes aquilo que é importante para o Luan, para o Jamerson, não é importante para o Tiago. E aí vocês vão se prender somente àquilo que eu estou dando aqui na aula, sendo que tem outros pontos que são importantes. Então, vão atrás do autogerenciamento de vocês para buscar conhecimento. E, principalmente, façam com o que vocês têm, com o suficiente que vocês têm. Acabou a era do, eu preciso me preparar, eu preciso ter uma pós, eu preciso ter um doutorado, um mestrado, um doutorado, eu preciso falar inglês, francês, mandarim. Gente, vá com o suficiente de vocês. Quando a gente fala dessas novas metodologias, principalmente o Scrum, que é uma metodologia de gestão também, a gente fala de lançamentos de produtos, de lançamentos de serviços, com aquilo que se tem de conhecimento, de suficiente, e a gente vai consertando aquilo durante o processo, está funcionando já. Então, a gente vai aprendendo conforme a gente vai fazendo. E, principalmente, as falhas que existem do processo, eles servem de lições aprendidas. A gente pega tudo aquilo que falhou, trabalha em cima para que a gente monte material para que aquelas falhas não aconteçam mais. Então, aquilo que antigamente a gente morria de medo de errar e a gente escondia, botava a sujeira para debaixo do tapete para que ninguém visse que a gente errasse, agora não. Errar existe, é inevitável, a gente vai errar, mas o que eu posso fazer com aquela minha falha para que ela não se repita mais? Então, a gente trabalha com manual de lições aprendidas baseado naquilo que houve de falha para que a gente consiga realmente deter aquele conhecimento de uma forma mais robusta e mais poderosa mesmo, mais produtiva para o nosso negócio. Entenderam? Clarinho? Yep. E aí é a expansão do conhecimento, né? Ou seja, buscar cada vez, tudo isso que eu falei, self-management, entender que aquilo que, de repente, Luana, é importante para você, mas o Tiago entende como importante, aí ele vai lá e busca, expande o conhecimento dele. E aí, quando a gente fala de conhecimento, gente, a gente não está falando só de processo, não, tá? A gente está falando de inteligência emocional, de autoconhecimento. A gestão 4.0 ela vai trabalhar muito questões de autoestima, trabalhar o olhar para o próximo, o propósito. A gente já vem trabalhando isso, já vem falando isso bastante, né? O quanto a minha organização impacta numa sociedade positivamente, o quanto essa minha organização ela é sustentável para aquela sociedade. Eu estava falando para vocês que eu fui visitar uma empresa hoje, é uma empresa de projetos sustentáveis, de energia por fonte solar e por fonte orgânica, ou seja, queima de material orgânico na geração de energia a gás.
Eu achei interessantíssimo, eu com a minha consultoria, a gente está desenvolvendo o projeto, porque é um tema que eu sempre entendi como necessário, essa questão da sustentabilidade, do consumo consciente. E aí, eu encontrei essa empresa e a gente está convergindo em várias ideias, voltei super empolgada de lá. E aí, como a gente fala disso, dessa questão da sustentabilidade como algo muito presente? E a gente ainda vive muito uma dicotomia, porque parece que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando em preservação intacta, ou seja, vamos preservar a Amazônia, ou seja, ninguém toca na Amazônia, as pessoas que estão lá morrem de fome porque vocês não podem explorar a Amazônia. Não é isso, né? A gente pode sim explorar a Amazônia de uma maneira muito mais sustentável. E de que forma que a gente vai apresentar isso para o mercado, para que o mercado se interesse e veja que aquilo é um bom negócio. Então, quando a gente fala de energia solar, a gente fala de um investimento ainda muito alto, muito pesado, mas aí sustentabilidade é médio e longo prazo. No médio e longo prazo, você se livra de uma inflação, de uma conta de luz astronômica, de uma taxa de iluminação pública, entendeu? Então, isso daí é expandir conhecimento, é olhar muito mais à frente do que você está vendo naquele momento mesmo, é pensar em futuro. Principalmente pensar em herança, aquilo que você vai deixar para as próximas gerações. Eu acho que todos nós carregamos conosco, né, uma bagagem e uma responsabilidade realmente disso. Eu fiz esse quadrinho, mas não ficou muito bacana, mas vai ficar no material para vocês lerem. É o ensino tradicional de gestão está falido. E aí eu coloquei aqui o que é um contexto atual, o que a gente está vivendo, né? Ou seja, eu não estou conseguindo ler. Mas aí eu acho que quando a gente for ler, as bases de uma nova filosofia de educação para o novo mundo, né? Ou seja, focado na autonomia, método de resolução de problemas, um corpo docente, né, de experts do mercado. Então, não mais aquelas pessoas que só estudavam e pouco expertise, né? Ou seja, o cara era expert do livro, mas o conhecimento de mercado, aquilo que ele aprendeu no mercado, ele ainda não tinha. Muitos professores passaram uma vida inteira sem ter uma experiência profissional fora a docência, foram docentes a vida inteira. Hoje, a educação tradicional, ela pede mais expert, pessoas que têm experiência no mercado e que compartilhem, menos o perfil professoral, mas o perfil de compartilhamento de experiências. Ensina o aluno a aprender como desaprender, né? Então, quem traz aquela bagagem do aprendizado tradicional, muito focado realmente decorar e tudo mais, nas fórmulas matemáticas, o novo modelo de educação está falando assim, olha, peraí, não é muito bem assim não, vamos aprender com as experiências, fazendo e com as nossas falhas, do que realmente não fica muito focado no livro, naquilo. Gente, a teoria é importante sim. A leitura é importante sim. Mas a gente também precisa daquela experiência, da troca de experiência. O ato de errar faz parte do processo de aprendizado, como eu falei para vocês, né? E estimulando também o conhecimento sobre tecnologias. Durante muito tempo eu falei assim, não entendo nada de tecnologia, não sei o quê, não sei o quê. Hoje em dia eu faço muita coisa no computador que eu me autogerenciei para aprender, não paguei nenhum curso. Então, mexo muito com alguns programas, alguns aplicativos, do meu jeito, né, gente? Assim, demora muito ainda, mas eu busco uma autonomia e vou entendendo, eu não tenho mais a resistência daquilo, como eu tinha, né? Não, foi tecnologia, eu tô fora. Não. Hoje eu entendo que aquilo é necessário para mim. E aí, como consequência, a gente está preparando os novos líderes empresariais que serão o principal vetor de transformação da sociedade. Então, a indústria de vocês, a organização de vocês, ela está inserida nesse mercado. Vocês precisam também pensar no modelo educacional. E, gente, não é só para vocês, tá? Quando eu falo modelo educacional, lembre-se sempre da herança que vocês trazem com vocês, que são as pessoas que estão envolvidas nas organizações junto com vocês.
algumas questões relevantes para reflexão. Essa é uma atividade que a gente vai deixar para a próxima aula, para vocês trazerem para a próxima aula, tá? Cada um com a sua equipe, tá bom, gente? Qual o modelo que a sua companhia vai adotar para capacitar os seus colaboradores, a empresa de vocês? Tá, Luan? A empresa de tecnologia de vocês e a sua de logística lá, Thiago. Qual é o modelo que ela vai adotar para capacitar, para qualificar os colaboradores de vocês? Vocês já pensaram nisso? Como é que vocês vão treinar? Como é que vocês vão educar? Como é que vocês vão integrar as pessoas no processo? Não precisa uma apresentação, não. Pode ser escrito mesmo, tá, gente? Uma dissertação sobre o que vocês imaginam. 2, pesquise sobre os casos de empresas mais representativas para o seu negócio. Empresas no qual vocês se espelharam e que vocês entendem que essas empresas são representativas para o negócio de vocês. E o porquê dessa percepção? Por que vocês entendem que aquelas empresas elas têm uma certa contribuição para o negócio de vocês? Em quem que vocês se espelharam e o porquê que vocês escolheram aquelas empresas para serem o paradigma, o modelo que vocês têm? E aí, baseado na sua pesquisa, reflita com a realidade dessas empresas, como a realidade dessas empresas impacta no seu negócio e quais as adaptações você acredita que deverá ser feito em um prazo de tempo. Então, vamos supor, eu tenho uma empresa, eu escolhi minha empresa de roupa e eu tenho como modelo a Riachuelo, um exemplo. Então, por que aquela empresa é um modelo de negócio para mim? E baseado na Riachuelo, como é que a realidade dela pode impactar no meu negócio? Como é que eu futuramente vou conseguir seguir a Riachuelo como modelo de negócio? Que adaptações que eu vou precisar fazer? Vou precisar ter contatos na China, porque a Riachuelo traz muita matéria-prima da China. Vou precisar ter uma empresa, um coletivo de costura, porque a Riachuelo ela fez parceria com várias costureiras para produzir a roupa deles. Eles não têm mais uma indústria de roupas, eles têm um coletivo de costureiras que fabricam as roupas para eles. Então, como é que isso vai ser feito num prazo de tempo? Como é que você acredita que essas adaptações serão importantes para o seu negócio e de que forma que você pretende estruturar isso? Ficou claro? Sim. Tá claro, Luan, para você? Sim, professor. Mas no nosso negócio, por exemplo, se a gente tiver nada parecido, a gente pode se basear mesmo assim em outras empresas? Sim, né? Pode. Tem que Ok. ter uma empresa que você entenda que seja um negócio similar ao seu Sim. e que ela traga alguma contribuição para o seu negócio. Não precisa ser o mesmo segmento, mas pode ser por exemplo, a empresa de vocês é de tecnologia, né? Então, uma empresa que seja de tecnologia, que pode não vender o mesmo tipo de serviço, mas que seja uma empresa que começou como uma startup, por exemplo. Tá bom, entendi, professor. Tá bom? É uma bom. dissertação, é uma redaçãozinha, não precisa de muito trabalho para isso. E escrevam e subam lá para a plataforma. Na próxima sexta-feira a gente começa debatendo sobre isso. Tá bom. Qualquer dúvida pode me acionar.